Bom, então assim, o polietileno, né, ele foi sintetizado aí a primeira vez, tá? No início, na verdade no final, né, do século retrasado, início do século passado, tá? Através de alguns experimentos aí. Então, a gente tem, né, alguns tipos de polietileno, tá? A gente tem polietileno de alta densidade e de baixa densidade, tá? A gente sabe que esse tipo de plástico, que esse tipo de polímero, ele é bem resistente aos ataques, né, de umidade, ele resiste bem à umidade, ele é bem resistente aos ataques de outras substâncias químicas, né, de solventes, de outras substâncias que poderiam agredi-lo. Claro, ele não é resistente ao ataque de um ácido forte, por exemplo, não, né, mas ele tem uma boa resistência química, digamos assim. É também considerado um material de baixo custo, certo? E tem boa flexibilidade, mas claro, ele tem baixa resistência mecânica. Tu não vai, por exemplo, construir um carro de polietileno. Não tem como. Né? Não vai ter como. Então, eu tenho duas possibilidades aí, duas apresentações desse polietileno, tá? Que é o polímero de cadeia reta, de alta densidade, que são cadeias lineares, né, de etileno, que vão se agrupando de modo paralelo, certo? E vão formar um polímero bem rígido, um polímero de alta densidade, tá? Que a gente chama de PET, certo? Polímero de alta densidade. Isso é uma condição. Eu tenho uma outra condição, que é formar esse polímero com uma cadeia ramificada. Se a cadeia tem ramificações, se a molécula tem ramificações, ela diminui a sua densidade, porque essas ramificações elas dificultam as interações, né, nos monômeros, certo? E aí o que acontece? Eu vou ter um polímero mais macio, né, mais flexível, né, e por consequência de baixa densidade. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, né? Eu tenho amplas aplicabilidades nisso no nosso dia a dia. Por exemplo, películas, tá? Embalagens de alimentos, de produtos farmacêuticos, né? Revestimentos de plástico, de muitos utensílios, tá? Isso eu vou utilizar esse polímero de baixa densidade. Agora, se eu quero, por exemplo, né, daqui a pouco para fazer um determinado tipo de brinquedo onde precisa de uma de uma densidade maior, de uma resistência maior, eu vou ter esse polímero também sendo apropriado desse modo. Tá? Então, vai depender daquilo que eu for usar. Aqui a gente tem, né, uma extrusora de polietileno, né, mostrando aqui para a gente um exemplo de fabricação de sacolinhas plásticas, que é uma das grandes aplicabilidades, vamos dizer assim, do polietileno e um dos grandes problemas ambientais que nós temos também. Né? Sabemos que essa condição de sacolas plásticas é um problema para o nosso meio ambiente, não é novidade, né? Não é novidade para a gente isso. Tá? Então, busca-se hoje cada vez mais, né, tecnologia para desenvolvimento de polímeros mais sustentáveis, tá? Então, só contextualizando com o nosso cotidiano. Agora eu quero falar um pouquinho do policloreto de vinila, o nosso famoso PVC, tá? O PVC ele é mais antigo ainda que o polietileno, certo? E aí o PVC tem esse C ali, né? É de cloreto, então policloreto de vinila. Ele tem cloro na molécula. Eu peguei a molécula do eteno e coloquei cloro na molécula do eteno. Olha só, para a gente pensar um pouquinho, uma possibilidade, tá? Eu pego sal de cozinha, tá? Olha só, vou mostrar aqui essa minha possibilidade aqui. Eu pego sal de cozinha,
Pego água e sal, tá? Faço um processo químico chamado eletrólise, ou seja, eu pego essa água e sal e coloco corrente elétrica nessa água e sal. Aqui na estrutura, aqui nesse desenho não aparece, mas quando a gente está falando em eletrólise, eu estou falando em inserir corrente elétrica nessa água e sal. Eu insiro corrente elétrica nessa água e sal e aí eu formo o quê? Formo gás hidrogênio e soda cáustica e também formo gás cloro. Eu pego esse gás cloro e misturo com o quê? Misturo com eteno. Esse mesmo eteno ali que eu usei para fazer o polietileno, só que pego ele na forma de monômero. Misturo esse cloro com o eteno e aí o que, que eu vou ter? Eu vou ter resinas aí de PVC, né? Até que eu vá formar então o meu PVC. Então, eu posso entender que o PVC, né, tem infinitas aplicabilidades e que eu consigo obter esse material, né, também através do sal de cozinha que eu tirei da natureza. Então, observa como a Mãe Natureza fornece coisas para a gente aqui. Para eu ter PVC aqui no final, para eu ter soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, que é tão utilizado nos cosméticos, nos produtos de limpeza, para eu ter gás hidrogênio, para eu ter gás cloro, né, para eu ter o PVC, de onde é que eu saí? Saí da água com sal, tá? Esse sal eu tirei da natureza, essa água eu tirei da natureza e saí do petróleo. Então, água, sal e petróleo. Coisas que a mãe natureza me fornece. E aqui, de modo muito simplório e muito simplificado, né? Não falando de modo redundante, mas sim, simplório e simplificado, a gente consegue entender e enxergar essa condição. Tá? Então, o policloreto de vinila, conhecido como PVC, né, eu vou ter diversas aplicabilidades e eu vou ter, e aqui está aparecendo a molécula aqui do PVC, né? E eu vou ter, aqui tem uma ligação que está a mais, tá? Isso aqui, leia-se uma ligação simples aqui. Deixa eu até já botar fazer um risquinho aqui. Isso aqui é uma ligação simples, tá? Tá aparecendo na tua tela aí. Então eu vou ter diversas aplicabilidades e eu vou ter, né? Eu vou formar esse PVC, que são essas bolinhas plásticas pequenininhas aqui, né? Eu vou moldar ele, vou formar ele de acordo com aquilo que eu quiser utilizar, tá? Ele é não corrosivo, ele é não inflamável, né? Eu vou poder misturar eles com outros solventes. Eu posso misturar com ácidos carboxílicos, com ésteres, com éteres, para fazer um PVC, vamos dizer, mais maleável, ou eu posso fazer outras estruturas mais rígidas. Eu tenho hoje canos de PVC, eu tenho hoje papel filme de PVC, eu tenho hoje grama sintética, enfim, eu poderia passar o dia inteiro aqui falando. De novo, partir de qual monômero? Do meu glorioso eteno. Por isso a importância do eteno lá no hidrocarboneto, a importância do eteno lá na indústria de refino do petróleo, né? Porque a partir desse processo de polimerização, com a adição de catalisadores, né? Principalmente os peróxidos aí, tá? Eu vou conseguir, tá? Adicionar, primeiro eu vou ter a adição, né, uma reação de substituição de cloro, eu vou trocar um dos hidrogênios por um cloro, e depois eu vou fazer essa quebra, essa reação de polimerização aqui vai quebrar essa ligação dupla. A partir dessa quebra da ligação dupla é que eu vou ter aqui, e esse N, entenda-se que essa molécula aqui vai se repetir N vezes para eu formar o polímero, tá? Então, como eu estava falando agora, é um material extremamente versátil, né? A gente pode misturar com outros aditivos para ter diversas possibilidades aqui, canos de construção civil, aqui tapetes, né? Utensílios domésticos, certo? Ele vai eu posso ter a formação de couro sintético, né? O famoso couro artificial, tá? Posso ter ele também, né,
na condição de embalagem aqui para alimentos, certo? E uma coisa que a gente precisa ficar atento no PVC, como eu falei ali, eu tenho a adição de gás cloro. E a decomposição desse PVC vai me liberar o quê? HCl, que é um ácido clorídrico, mas na forma gasosa. E na forma gasosa ele é bastante tóxico, porque ele pode interagir com o meio e ser bastante tóxico, né? Então, claro, isso não a temperatura ambiente, tá? Não libera HCl na temperatura ambiente. Então não estou dizendo para ti que esse papel filme aqui utilizado para embalar os alimentos vai liberar ácido clorídrico à temperatura ambiente. Não. Mas se eu aquecer, né, esse material, sim, eu vou ter a liberação, né, de HCl. Aquecer bastante, acima de 100 graus eu posso ter a liberação de HCl. O que gera mais uma preocupação no ponto de vista ambiental, né? Se esses materiais não tiverem o descarte correto, né, se a gente não der o devido descarte, não der a devida reutilização, esses materiais podem ser queimados muitas vezes e a queima deles vai liberar esses gases que são extremamente tóxicos, né? Então é importante a gente pensar, né, nessa separação do lixo. Tá? Eu venho falando isso há muito tempo para vocês, né? Porque realmente é importante que tenha essa noção. Mas repare aqui que eu estou falando tanto de um material que serve, por exemplo, para cobrir, e aqui, claro, tem PVC de baixa densidade, né? Para cobrir alimentos, quanto de um material que vai servir lá para mim como encanamento, né, na construção civil, como material que vai servir para mim, de repente, para cobertura de alguma bolsa, de algum adereço, até de alguma vestimenta, né? Que tenha a parte em couro, claro, um couro sintético, não é um couro legítimo, né? É um couro sintético. E até que bom que não seja legítimo, porque também eu ter couro legítimo implica em eu ter outros problemas, né? Certo? Depois, na sequência, a gente vai ver o polipropileno, que é o PP, tá? O polipropileno, muitas moléculas muitas, né? Muitas moléculas de quê? De propileno, que eu vou obter através da reação, né, de polimerização também. Olha só, aqui eu vou ter, por exemplo, esse escorregador de polipropileno e a grama sintética aqui, né? De polipropileno. Nós muitas vezes encontramos isso em playgrounds, em locais para crianças brincarem, né? Então, ele é muito utilizado como utensílios domésticos, né? Tem grandes utilizações na sociedade, certo? E é um material bastante resistente também a solventes, né? E tem uma boa tolerância nesse sentido. Olha aqui como é que ele vai ser formado, o polipropileno, a partir da quebra da ligação dupla do propeno. Isso aqui é uma molécula de propeno. 1, 2, 3 carbonos fazendo uma dupla é um propeno. Quebrei essa ligação dupla e olha só, eu formo então aqui nesse processo, né, essa quebra eu vou conseguir tê-la a partir do uso de um catalisador com altas temperaturas, né? Eu vou formar aqui então essa estrutura, né? Seria o 1-metiletileno, tá? E quando eu coloco o N aqui do lado, significa que se eu repetir N vezes ela, eu vou ter o PP. Então, esse meu polipropileno aí, eu vou obter, né, também aqui falando, né, de um hidrocarboneto, né, vindo também do petróleo, a partir do propeno aí, né, por conta dessa ligação dupla, eu vou quebrar essa ligação dupla, vou possibilitar com que esses carbonos que estavam na ligação dupla se liguem a outras moléculas, né, iguais a essa, formando aí mais um polímero que tem amplas aplicabilidades sociais também, que também eu preciso cuidar muito na questão do seu descarte. Preciso pensar muito que se veio do petróleo, esse processo que eu estou contando aqui para ti de forma simplificada demandou muita energia e muita poluição também para a nossa sociedade. Então é preciso pensar todo esse contexto,
Certo, minha gente?